Olá, graça e paz a todos. Há muito tempo que não produzo um vídeo aqui para as minhas redes sociais, mas principalmente devido aos últimos acontecimentos ali no Oriente Médio, entre palestinos e judeus, eu não poderia deixar de expressar a minha visão, também a minha tristeza diante desse massacre terrorista covarde que foi feito ali pelo Hamas e que agora nesse momento provocou o revide do povo de Israel ali, dos soldados, do exército de Israel, contra essa covardia, né? Miserável covardia que afetou crianças, afetou idosos, pessoas inclusive que são sobreviventes do Holocausto, né? Agora foram vítimas mais uma vez aí desses covardes terroristas que muitos insistem, né, em se calar em relação a isso e não taxá-los como terroristas, né? Talvez seja esse um dos motivos que nós temos visto também, principalmente dentro do Brasil, o grande número de criminosos sendo tratados como pessoas do bem, pessoas de minoria, né, como muitos gostam de dizer. Mas o fato é que, em paralelo a tudo isso, nós temos visto também um aumento crescente de alguns vídeos, conteúdos na internet, de pessoas que podemos chamar de aproveitadores da fé também, produzindo conteúdos. E aí eu quero falar mais daqueles que gostam mesmo de se aproveitar para ganhar like, né? Talvez nem todos produzam com a mesma intenção. Mas aqueles que gostam de ganhar like, gostam de provocar e gostam de se aproveitar do caos, né, para poder gerar conteúdo, eles têm afirmado que o que está acontecendo atualmente ali no Oriente Médio, então, seriam passos de profecias, de cumprimento de profecias escatológicas, né? Nem todos os cristãos, e é bom dizer isso, nem todos os cristãos protestantes, principalmente, têm essa mesma visão, abraçam essa mesma visão de entender que a cada passo, a cada míssil que cai dentro de Israel é uma profecia que está se cumprindo. Nós nos condoemos, nós sentimos tristeza profunda e temos um apreço enorme, né? Nossa cultura é uma cultura judaico-cristã, temos um apreço enorme por Israel. E com certeza, quando eles sofrem, nós sofremos também, porque nós sabemos que aquele palco, aquele cenário ali é o cenário de onde foi produzida, né, em grande monta a nossa fé. Nossa fé, ela vem de tudo os acontecimentos que se desencadearam dentro daquele território. E hoje nós cremos em Jesus Cristo, que foi um judeu, né? Encarnou como um judeu aqui nessa terra, viveu, sofreu, padeceu, morreu, né? E foi assunto aos céus. E deixou conosco o Espírito Santo Consolador, né? Que estará conosco até a consumação dos séculos, até que ele volte, até que ele venha. E esse Espírito Santo que está em nós, que é Deus, né? A terceira pessoa da Trindade, a Bíblia diz que ele nos guiará a toda a verdade, né? Estará conosco todos os dias e nos guiará a toda a verdade. Então, nós não devemos temer ou não devemos ficar olhando para acontecimentos, apesar da Bíblia narrar alguns fatos, alguns acontecimentos que podem sim somar com aspectos escatológicos, não necessariamente o que acontece em Israel quer dizer que esses acontecimentos são, né, resultado direto, né, de profecias que estão se cumprindo e por isso, né, o tempo está se findando. O tempo passou a se findar a partir do momento que Jesus colocou os pés nessa terra. A partir dali, né, abre-se, então é inaugurado um novo reino e o cronômetro literalmente é disparado a partir do momento que Jesus então coloca seus pés nessa terra, né? Novos tempos se iniciam a partir daquele momento. Então nossa leitura, principalmente uma leitura escatológica do já e ainda não, ele se realiza muito ali naquela presença de Jesus nascendo naquela manjedoura, né? Mas muitos têm se aproveitado desse período, produzido vídeos de terror, né? Geralmente os vídeos escatológicos, eles são nessa direção, né? Aterrorizar, colocar medo nas pessoas. E essa não é a intenção do Evangelho. A intenção é muito mais ampla que isso, né?
ela abarca muito mais coisas do que isso, abarca muito mais classes de pessoas do que isso, do que pessoas que estejam apenas com medo. O Evangelho não busca atrair ninguém pelo medo, né? Você lê a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, inclusive Apocalipse, né? A esperança que está em Apocalipse não é para colocar medo em ninguém, apesar das figuras que são utilizadas ali. Essa não é a intenção dos autores. Por outro lado também, se temos esses tipos de aproveitadores da fé, que podemos dizer, que estão produzindo esse tipo de conteúdos, chama atenção também, por outro lado, um outro grupo que também está sempre na internet produzindo conteúdo, estão produzindo podcasts, né, e gostam de comentar sobre tudo, de A a Z, do que acontece debaixo do sol, literalmente. Alguns desses teólogos, né, e pessoas de renome, pessoas que têm bastante seguidores, eles costumam comentar sobre tudo. Mas dentro desse momento, dentro deste cenário atual em que nós estamos passando, em que nós estamos vivendo, esses mesmos donos de conteúdo, donos de redes sociais, de muitos seguidores, simplesmente se calaram, não escreveram nenhuma linha em suas redes sociais, nenhum stories, falando nada sobre isso. Talvez com medo de se comprometer ou de serem favoráveis a um lado A ou lado B, né, como se cunhou dizer aqui no Brasil atualmente, devido a essa forma de pensar, né? Então, ou você é A ou você é B, né? Então, alguns desses conteudistas, poderíamos dizer assim, estão simplesmente calados, né? Preferem não falar nada sobre tudo o que está acontecendo agora. E dentro desse movimento, principalmente, nós temos os cristãos que nós chamamos de cristãos progressistas, né? Em que conseguem, dentro de uma salada teológica, né, encontrar espaço para tudo, inclusive para defesa de terroristas, né, como se fossem um grupo de resistência, que é o que gera no coração, então, desse grupo maldito, miserável do Hamas, a intenção de sacrificar crianças, né, decapitar crianças ali em Israel, simplesmente porque estão querendo defender um território, e nós sabemos que não é nada disso. E no meio disso tudo, né, seja pelos sensacionalistas de quererem promover uma escatologia baseada nesses fatos, seja pela omissão daqueles conteudistas de internet, né, que gostam de comentar de A a Z e nesse momento se calam, né, não querem se envolver ou não querem se comprometer em falar nada nesse momento, está a Igreja do Senhor. E nós sabemos que nem todos os cristãos, sejam católicos, sejam protestantes, têm acesso, ou por questão de tempo, ou por interesse mesmo confessando uma fé cristã, em conhecer mais da palavra de Deus, né? Então, acabam ficando à mercê desses vídeos postados na internet, postados no YouTube, e eles acabam fazendo com que a sua fé, seja baseada nesses tipos de tendências. Por um lado, tendências que são ali, querem trazer o terror como uma forma de imposição da fé. Por outro lado, aqueles que são os progressistas e que fazem uma exegese, uma hermenêutica como uma salada teológica e retiram tudo aquilo que é essencial para a fé, sobra muito pouca coisa e acabam abraçando de tudo um pouco, né? E a igreja está no meio disso tudo. Nós oramos pela igreja, pela saúde da igreja, prezamos pela igreja e afirmamos, né, aquilo que Jesus deixou para nós como verdade. A igreja pertence ao Senhor, né? A igreja é dele e ele há de edificar a sua igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, em nome de Jesus. E ele diz que quando ele fosse, deixaria conosco um consolador. E esse consolador estaria conosco todos os dias. E ele também nos guiará a toda a verdade. Então,
o que é verdade, o que é mentira diante de tudo isso que nós temos visto. Se você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, a palavra de Deus nos garante que Ele nos guiará a toda a verdade. Se você tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre toda essa história, todo esse desenrolar dessa situação que está acontecendo, tanto da questão religiosa, mas também os aspectos políticos que estão envolvidos nessa disputa de território, tem alguns vídeos interessantes que eu assisti ontem, 2 lives, as duas com o professor Franklin Ferreira, uma feita entre o professor Franklin Ferreira e o professor Luiz Saião, ambos pastores, e a outra do professor Franklin Ferreira com o senhor conhecido como Mochico, que é um guia em Israel. E essas 2 lives ficaram muito boas, tem um conteúdo muito bom, muita informação sobre esses assuntos. Se você tiver interesse, ficaram longas, ficaram quase 1 hora. Se você tiver interesse, pode mandar uma mensagem para mim no direct que eu passo o link. Se você não tem o pastor Franklin Ferreira ou Luiz Saião ainda nas suas redes sociais, eu vou deixar também aqui nesse vídeo o link também para você acessar, e esses conteúdos também podem ser encontrados nas redes sociais desses 2 homens de Deus. Que Deus te abençoe, fique na paz, um grande abraço, que Deus abençoe Israel, que Deus abençoe os palestinos também, que Deus tenha misericórdia de tudo isso que está acontecendo, tenha misericórdia do Brasil. Um grande abraço a todos. Amém.